Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, voltando ao assunto A Figueira que Secou. Nós vimos a música, um trecho que diz: não adianta fingir nem mentir para si mesmo, né? Então, o tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que diz o seguinte, a parábola. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou para ver se acharia alguma coisa. Né? Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempos de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara a figueira até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse para ele: Mestre, olha como a cegueira ficou, a que tu amaldiçoaste. Jesus disse, tomando a palavra: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito que isso acontece. Isso está em Marcos 11, 12 a 14 e 22 e 20 a 23. Né? Então, gente, o que é que Jesus quer dizer com essa palavra? Com essa parábola, né? Vamos fazer um retornozinho. Quando nós nascemos simples e ignorantes, a nossa meta, a meta que Deus nos concede, é alcançar o grau máximo, né? Que é chegar perto dele e dizer: Pai, eu estou pronto para co-criar. Manda que eu faço o que você quiser. Porque Deus não atua diretamente na matéria. Então, o que é que ele usa? Os seus cristos, né? Que lhes rodeiam, para que ele possa construir o universo através dessas almas já evoluídas. Então, na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se capacitando, a gente vai construindo, enquanto espírito, né, as ordens do Pai, né, maior. Mas isso demanda um tempo. Não é da noite para o dia. Né? É necessário o aprendizado contínuo, constante, até se adquirir essa capacidade de co-criar. Então, Deus, na sua bondade infinita, no seu amor infinito, o que é que ele faz? A gente nasce, né, lá no homem de Neandertal, e já naquela época ele já tem espíritos para nos guiar. Nessa época nós não sabemos nada, somos crianças, bebês, né, ainda. E aí a gente vai de mãos dadas com os espíritos, vai indo, caminhando até ter a condição de caminhar sozinho. Ele manda uma série de espíritos professores para nos ensinar desde os primórdios. Mandou Tales de Mileto, mandou Anaximandro, Anaximenes, mandou Aristóteles, mandou Sócrates, né? Mandou Moisés, né? Mandou Davi, mandou uma série de espíritos sábios, né? Para nos dar um toque de caminhada. Mas cada um de nós, como nós sabemos, tem um poder de percepção diferente. Em cada época existe uma comunidade, é como eu digo sempre para vocês, eu já vou escrever aqui somente para lembrar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Olha aqui, vocês estão vendo aqui. Né?
o universo, ele é todo cheio de ondas, né? Cada vez mais curtas, tá? Cada vez mais curtas, até chegar a Deus. Não é isso? Onde você tem pertinho aqui, ó, ondas curtíssimas. Né? Tá vendo? Perto de Deus as ondas são curtíssimas. Tá? E aí o que acontece? No grupo que nós vivemos, vamos dizer, na Terra, que são ondas, né, extremamente... a distância entre as cristas são muito grandes, ou seja, onda, energia pesada, né, vibração pesada. Existem também outras energias menores, maiores, né, do que a nossa. E eles se misturam conosco exatamente para nos passar essa energia, ou seja, eles se sacrificam energeticamente para viver numa energia inferior, para nos dar as informações que precisamos para ir adiante. Só que existem também aqueles que estão conosco, mas que ainda não têm a capacidade de captar essas mensagens. Né? Por isso que Jesus disse, existem, né, coisas que eu posso lhe dizer, mas vocês não vão entender. Eu vos enviarei um Consolador que vai dizer tudo o que eu disse e muito mais. E mandou o Espiritismo, né? 2000 anos depois, nós estamos ainda tentando entender o que Jesus falou naquela época. Né? Então observe que ele falou o que era de hábito, de costume. No hábito da época era cordeiro, era pastor, era figueira, né? Era a parreira, eram coisas da agricultura que eram mais conhecidas dos homens da época. E aí Jesus usou esse termo figueira e usou a figueira para dar um exemplo prático da nossa condição na época enquanto espíritos em evolução. Então, ele saiu, né, de um lugar para outro para ir para Páscoa, né? Saiu para ir para Jerusalém e para ir para Páscoa. Ora, quando ele saiu da casa de Marta e Maria, né? Você lembra que tem até uma história que conta que Maria ficou sem fazer nada, não prestava atenção no que Jesus estava falando, cuidando de comer, da casa e tudo mais e tal. E Marta prestando atenção no que Jesus estava falando. Pois é, eles tinham acabado de comer, Jesus não estava com fome. Eles saíram e estavam a caminho de Jerusalém para ver a Páscoa, né? E Jesus, chegando no meio do caminho, viu essa figueira. A figueira estava bonita, né? Muito florida, as folhas verdejantes. Só que a figueira era temporã, não era na época de dar fruto. Né? Começou a fruta em Jerusalém, na Galiléia, em Jerusalém, se dá normalmente no mês, né, de abril, no fim do mês de abril. Não é no início de abril, e nessa época era final de março, início de abril. Então não tinha como a figueira estar dando fruto. Jesus sabia disso. Mas ele olhou para ela e procurou algo. Observe que na parábola tem procurou algo, não é fruto. Né? Procurou algo. E não era fome, porque Jesus saiu da casa de Marta, tinha acabado de comer. Então fome física não era. Né? Então ele começa, né, a ir pelo caminho em busca desse ensinamento, porque ele aproveitava tudo para fazer o ensinamento. E começa, né,
quando ele convida os apóstolos a irem a Jerusalém para participar dessa Páscoa, né? E o evangelista Marcos, que ele procurou, não, diz assim, mesmo se você procurou figo nessa época, não tem, nessa época não tem figo. E isso mandou a figueira secar. Eu acho que ele achou injusto, porque não era a época da figueira dar fruto, né? Então, ele seguiu em frente, se dirigiu a Jerusalém, participou do evento, né? Que era a Páscoa, né? Mais para doar, né? A sua presença, purificar o templo, e volta pelo mesmo caminho, observando que a folha secou, a figueira secou da raiz até as flores, das folhas até a raiz, secou toda, né? Isso, na verdade, gente, é um simbolismo, porque Jesus falava dessa forma, como eu disse, para que as pessoas pudessem entender de um modo geral. Ele jogava, né, a parábola no ar. Quem tivesse maior poder de aprendizado, de capacitação, de captação, pegava com mais facilidade. Os que não tinham também entendiam qualquer coisa que fosse dita, porque era compatível com as coisas da época. Então era fácil, era mais fácil das pessoas entenderem. E ele sabia disso, né? Então, o que significa essa parábola não falada, né? Porque existem as parábolas que são faladas e aquelas que são a prática no dia a dia. Prática, né? Ao invés de você falar, você agir como num teatro. Como num teatro, né? Jesus conta, né, que quem não tiver, ele fala, quem não tiver fé no coração, né, e diga àquela árvore, saia dali, aquela montanha, saia dali, vá para o mar, não tendo fé, você não vai acontecer nada. Mas tendo fé, você vai fazer com que aquela montanha saia de lá e vá para o mar. Por isso que Pedro perguntou a Jesus, por que a árvore secou? Ele disse, secou porque eu pensei, né, usei o meu pensamento forte, a minha fé, e fiz com que ela, né, de fato, secasse. Ou seja, foi uma ação do pensamento de Jesus que fez com que aquela figueira secasse. Não foi para fazer mal à figueira, foi para encenar. É uma encenação, né? Então, diz a história que Isaías se dirigiu a Jerusalém e entrou nu em Jerusalém, ouvindo um recado de Deus. Deus disse a ele, Isaías, entra nu em Jerusalém, completamente despido. Esse negócio de dizer que Deus fala com a gente vai ver depois que não é bem assim, né? Madre Teresa de Calcutá, ela quando perguntada como é que você fala com Deus? Você fala com Deus, madre? Ela disse, não, eu o escuto. E aí o homem perguntou, e Deus fala com você? E você fala com Deus? Não, Deus me escuta. Porque Deus não fala com ninguém. Deus não fala diretamente com a gente. Ele emite o sentimento, emite o pensamento, e aí sim, né, você vai conseguir entender e se comunicar com Deus. Mas essa questão de Isaías entrar nu, que Deus mandou ele entrar nu em Jerusalém, né, é como se estivesse, né, dizendo alguma coisa através de uma encenação. E o que é que Isaías queria dizer, né, com essa encenação? Vocês, ele dizendo,
estão pensando que fazendo guerra com o Egito vocês vão se sair bem, porque Jerusalém queria entrar em guerra com o Egito, né? Com a Síria, desculpe, né? E se vocês fizerem isso, vai ser uma tragédia muito grande, porque eles vão ganhar, e além de ganhar, né, eles vão querer humilhar vocês, e vão tirar a roupa de vocês, deixar vocês nus, e é isso que vai acontecer. Portanto, fazer guerra não convém, né? Então, vocês vão se perder e vão andar por Jerusalém nus, né, passando vergonha. Observe que essa parábola ela é explícita, ou seja, ela é encenação. Não é só palavra, é encenação. Era uma forma que eles tinham, naquela época, de ensinar de uma forma dramática, digamos assim. Porque era assim que as pessoas conseguiam captar, né? A figueira, ela, como eu disse, não dá folha em abril. É uma coisa, não é natural, é do tempo mesmo. Então essa figueira era atemporal. No Velho Testamento, Israel, né, comparou o povo hebreu ao figo da figueira. Ou seja, a figueira e a videira representam o povo hebreu. A figueira e a videira representam o povo hebreu na época, né? E eles teriam falhado. Ou seja, a árvore aqui que teria a condição de dar frutos, falhou. Os hebreus, a eles foi dado muito ensinamento, né? O povo hebreu tinha, no mundo todo, um dos maiores conhecimentos sobre Deus, né? Observe que Davi começou, Moisés continuou, né? E Jesus, nessa época, veio dando os ensinamentos. Foram os outros que vieram, né, antes de Jesus, como Sócrates, como Aristóteles e todos esses que, de alguma forma, foram filósofos que passaram as informações de uma forma efetiva para todos eles, né? Para todos, inclusive Egito, e gregos e tudo mais, tá certo? Mas esses não conseguiram apreender os ensinamentos de Jesus. E os hebreus eram um desses povos, que apesar de receber o ensinamento, de ter recebido, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado, não conseguiu passar esse ensinamento, efetivar, colocar em prática o que aprendeu, né? Miqueias é interessante, que ele diz assim: ai de mim porque estou como quando colhidas as frutas deverão, como rabiscos da divina obra. Não há cachos de uva para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Ele também disse a mesma coisa, sabe quantos anos atrás de Cristo? 200 anos antes de Cristo nascer. Miqueias. E Jesus estava dizendo exatamente o que Miqueias falou há 200 anos. Porque ele disse também: ai de mim, porque não tem frutos na figueira para eu comer, não tem figo na figueira para eu comer. E aí Jesus estava trazendo a mesma coisa que foi ele mesmo que ensinou a Miqueias 200 anos atrás. Porque Jesus foi um professor eterno nosso, foi e é, né? Jesus procurou o figo e não achou na figueira, né? Essa ideia de Jesus ir a Jerusalém e a ida dele precede a sua crucificação. Foi um tempo antes de ele ser crucificado, né? E ele se colocou, né? Agora, não é que se colocou em lugar de Miqueias, ele trouxe a realidade, o que Miqueias falou 200 anos atrás, para prenunciar
exatamente o que ele estava fazendo naquela época, ensinando e as pessoas não estavam aprendendo. Ou seja, mesmo dando todo o recado, todo o ensinamento que as pessoas precisavam, os, os homens estavam querendo crucificá-lo, né? Os homens, inclusive os hebreus também, querendo crucificá-lo. Agora, se colocando no lugar de Jesus, né? Ele preparou, né? Mandou vários missionários, né? Anunciou que viria 700 anos antes, e 700 anos antes ele anunciou constantemente, dizendo, olha gente, eu vou chegar aí para cobrar de vocês, entre aspas, tudo que está sendo ensinado, né? Nós vamos fazer uma espécie de prova, mas ninguém pensou que realmente ele viria e que iria, né, realmente fazer essa cobrança verbal, né, para a gente. Ou seja, ninguém acreditava que o professor maior pudesse vir, né, para ajudar a gente a esclarecer o que aprendeu, a botar para fora em prática o que aprendeu, com os professores que ele mandou, né? E a fome dele era um resultado moral, era o resultado do que ele ensinou. Ele estava cobrando o que ensinou. Na verdade, era uma cobrança dos frutos, né? Da árvore ou das árvores que ele plantou através dos professores que vieram. Cadê em vocês a obra que eu enviei através dos professores, através dos nossos companheiros que vieram até vocês para ensinar? E a gente sabe que se conhece as árvores pelos frutos que elas dão, né? Não é à toa que quando a gente aprende alguma coisa, fica na nossa consciência uma dúvida: é verdade ou é mentira? E cabe a nós, através do efeito consciencial, descobrir, procurar essa verdade, né? No Livro dos Espíritos, o Kardec, né, desenhou, logo no início, uma parreira. Não é à toa. Na época, né, na época do século XIX, se buscar parreira mais, né? E apresentava folhas, mas não tinha frutos também, né, no Livro dos Espíritos. Então observe que a doutrina espírita já tinha apreendido e mandado, né, para Kardec, os espíritos mandaram para Kardec, já esse recado da figueira. Cadê, gente, os ensinamentos que nós passamos para vocês? Não é para ficar somente no intelecto, não é somente intelecto que eu quero. Eu quero isso na prática, no dia a dia. Cadê os frutos que foram, né, vamos dizer assim, plantados para vocês colherem mais tarde? Cadê as árvores? Cadê os frutos? Árvore, na verdade, né, significa a sua alma. A sua alma. O que é que tem dentro da alma a não ser o ensinamento? O que é que tem? O que foi que a gente produziu? Cadê os frutos desse ensinamento? Cadê os frutos que está dentro da alma? Aí vem a questão da música. Não adianta fingir, nem mentir para si mesmo. Não adianta. A gente não pode enganar as pessoas. O pensamento é que comanda o espetáculo. O pensamento, né? Quando a gente emite um pensamento,
ou de amor, ou de bondade, né? Ou do bem, ou do mal, esse pensamento é sentido no universo. Não adianta fingir. É como eu falo sempre, né? Quando eu era mais jovem, há uns 10 anos atrás, eu dizia para a namorada, para a moça, dizendo eu te amo. Mas era só palavra, não era verdade. Eu queria namorar apenas. Depois, quando a gente encontra a pessoa que de fato ama, não precisa falar nada, porque as pessoas sentem o amor no ar, né? Então, o amor, o mal, o bem, seja lá o que for, é sentido. Por isso que Deus não fala, ele sente, ele emite o pensamento e nós captamos ou não. É o caso, né, de muitas pessoas que aprendem, ele emite o pensamento, as pessoas ouvem, entendem, mas não aplicam. Não aplicam no dia a dia. Ou seja, é uma alma que apresenta folha, mas não tem fruto. É uma árvore, né, que apresenta somente beleza exterior. Assim é o espírito. Tem alguns que são belos, né, fisicamente, mas interiormente são terríveis. Tem uma mulher no livro de André Luiz, não me lembro bem se é de André Luiz, que ela fala, né, que é muito linda, muito bela, vai ao espelho e diz, eu sou uma mulher bela. E era, de fato. Mas à noite, quando ela dormia, era presenciada, né, através do perispírito saindo do corpo, e quando ela chegava no espelho, ela se via no espelho, ela via um monstro. Ou seja, perispiritualmente ela era monstruosa. Só fisicamente que ela era bonita, né? Bela. Mas a maioria das pessoas no nosso planeta ainda é assim. Muitas vezes fisicamente muito bela, né? Aparentemente intelectualizado, sabe muitas coisas, mas cadê o fruto dessa sabedoria, né? Bem-aventurados são os que têm puro coração. Por isso que Jesus disse, porque alcançarão o reino de Deus. Então, para que a gente possa ter realmente, né, uma alma bela, a gente precisa ter um coração belo. Precisa amar as pessoas. Precisa, de alguma forma, ser, né, e não ter. Ser e não ter. Tá certo? Tá. Aí, gente, o sentimento e pensamento que se traduzem em atitudes. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz o seguinte: Deus usa o tempo, não a violência. Então observe que não adianta a gente querer apressar as coisas, porque Deus sabe que nós precisamos de tempo. Nós precisamos do tempo para aprender o que Ele manda os professores ensinar. E Ele sabe disso. Já pensou se Deus usasse violência conosco? Olha, você vai aprender, senão você vai apanhar. Né? Se bem que a gente só aprende apanhando. Mas o apanhamento é culpa nossa. É do nosso livre-arbítrio. Esse apanhamento, entre aspas, esse sofrimento, é porque nós nos demoramos, passamos o tempo e não aprendemos a amar, que é a finalidade maior da nossa caminhada, né? Kardec diz assim:
Quantas teorias socio-religiosas são figueiras cheias de folhas, gerando frutos venenosos? Ainda tem essa. Então a gente, mesmo que gere frutos, esses frutos, como é que estão? Como é que são? São saudáveis? São frutos que realmente vão causar o benefício das pessoas? São frutos que dão, né, oportunidade de crescimento a outras pessoas que realmente fazem bem? Né? Quantas coisas bonitas tem que a gente olha e diz assim, mas que coisa bacana, e na verdade não é bom, né? Cigarro, vício, causa prazer, bacana, né? Mas é bom? Não. Existem coisas bonitas que nos causam mal, tem livros que nos causam mal. Pra vocês terem uma ideia, tem um livro que era muito bonito, a capa muito bonita, né? Nos incita a leitura, né? Nos causam, né, satisfação ao olho, né?